Alguns sinais que apontam que o fim está próximo. É o tema do nosso novo vídeo. Sejam bem-vindos ao canal. E se você não for inscrito, se inscreva. Ative as notificações para se manter informado. Deixe seu like, deixe a sua sugestão, que sempre será bem-vinda. E também, se for do seu agrado, nos siga nas redes sociais. Instagram César Ferreira 2428 e Facebook César Ferreira. O assunto de hoje é um dos assuntos mais importantes que temos aqui no canal, pois é sempre um privilégio e também uma obrigação falar sobre a volta de Jesus. Então vamos lá, meus amados irmãos, irei ler alguns textos para você. O primeiro texto, que eu estou com a Bíblia aberta aqui, é em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. Versículo 3 diz: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Versículo 4. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde a criação. Observamos aqui no versículo 3, como eu estou com a Bíblia aberta, peço que você abra a sua Bíblia, fala que haveriam escarnecedores, ou seja, zombadores, pessoas que debocham através de gestos, através de atitudes e especialmente através de palavras. E no versículo 4, falam que eles dizem: onde está a promessa da sua vinda? Ou seja, duvidando da veracidade da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é viva e é eficaz. A palavra do Senhor é verdadeira. Tudo que está escrito aqui está se cumprindo na íntegra, porque Deus é fiel. Mas eles estão duvidando da palavra do Senhor, então tome muito cuidado. Não dê credibilidade a esse tipo de cristão, esse tipo de pessoa que quer escarnecer, isto é, debochar, caçoar, como falamos aqui no Nordeste, da palavra do Senhor Jesus Cristo pelos seus gestos, pelas suas atitudes e pela sua postura. E o segundo texto também deixa sinais bastante evidentes aqui. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, 2 e 3, que diz: mas o Espírito, com E maiúsculo, significa Espírito Santo, com E minúsculo significa Espírito do homem, mas está com E maiúsculo aqui, significa que é o Espírito Santo de Deus. Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Versículo 3, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis, e para que os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Observamos aqui que ele fala da apostasia. A apostasia é o desvio, o abandono da fé. E vemos que grandes homens e grandes mulheres que faziam a obra do Senhor Jesus Cristo pela televisão que acompanhávamos, ou até em nossa cidade, nosso país ou estado, estão abandonando a fé, estão além do abandono da fé, estão cometendo erros terríveis que nenhum ser humano jamais pode cometer e blasfemando contra a palavra de Deus e o Espírito Santo do Senhor. Então isto é um sinal muito evidente. Quando você vê um líder caído, que seja uma pessoa de pouca influência ou muitas, saibas que devemos que orar para que Deus venha levantar essas pessoas, mas é a palavra do Senhor se cumprindo na íntegra. Então, e diz que aqui vai ter um aumento da mentira, né? Veja o que é que diz: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, ou seja, através das heresias. E quando abrimos a Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29, diz que até importa que haja heresia, para que os sinceros se manifestem. Ou seja, nós devemos se manifestar, devemos combater essas seitas e essas heresias que estão se levantando contra a igreja do Senhor. E a igreja que eu falo é o povo, não falo de um templo propriamente dito, feito por mão de homens, mas o corpo de Cristo que está aqui na terra, que deve ser um diferencial e propagar as suas verdades que estão expostas na sua santa palavra. Mas também eles disseminam suas heresias. E Tito diz no capítulo 3, versículo 10, que após você admoestar essa pessoa uma ou duas vezes, você deve evitar. Porque tem pessoas que se dobram, reconhecem que estão erradas, e tem outras pessoas que ficam com o nariz empinado, se acham dono da verdade e não querem levar uma repreensão bíblica, ou seja, uma correção que é para o seu próprio bem. E no versículo 11 de Tito, capítulo 3, diz que o estado do herege é o quê? Que ele está pervertido, ele peca e já está condenado. Por quê? Quando essa pessoa não quer se dobrar diante de Deus, não tem um arrependimento sincero, ela por si só está condenada. E voltando para 1 Timóteo 4, 3, diz que ele está proibindo o casamento. Veja, observamos que é um ataque
direto à família, pois a palavra do Senhor fala que aquilo que Deus uniu, não separe o homem. E as pessoas estão querendo destruir a família e querendo destruir a igreja, porque são as únicas instituições as quais Deus fundou, sendo a primeira a família e a segunda a igreja. Por isso que o inimigo, sabemos que ele é o pai da mentira, dissemina o engano, ele veio para matar, roubar e destruir, então ele é anti-Deus. Então tome cuidado com o inimigo, não brinque com ele, porque ele pode querer passar a rasteira tanto em mim quanto em você. Por isso que a palavra do Senhor fala que aquele que está em pé, olhe para que não caia. Então todos nós podemos ser vítimas do inimigo se dermos lugar a ele e não vigiarmos. Então, portanto, vigiai, Igreja do Senhor Jesus Cristo. Alguns sinais que apontam que o fim está próximo. Também tenho aqui uma série de estudos sobre sinais da volta de Jesus Cristo. Peço que você assista os vídeos e você terá uma compreensão melhor sobre este assunto. Mas esses sinais que eu li aqui em 2 Pedro 3, versículo 3 e 4, e 1 Timóteo 4, versículo 1, 2 e 3, já deixa bem claro que a qualquer momento o Senhor Jesus Cristo pode voltar, pois a sua palavra está se cumprindo. Portanto, é tempo de vigilância. Um forte abraço, que Deus te ajude e que Deus te abençoe.